A quebra de sigilo bancário, telefônico e telemático de Lulinha fez a esquerda surtar e partir para a agressão na votação na CPMI do INSS. Eu sei que tem muita gente confusa, contando 14 mais 7, 12 mais 7, e eu vou te explicar nesse vídeo direitinho como é que se faz a contagem. E melhor que eu, ontem, no finalzinho da noite, era mais ou menos 11 horas, o presidente da CPMI veio a público e ensinou direitinho como que funciona. Então fica comigo até o final desse vídeo, que a gente também vai comentar sobre a CPI do crime organizado que convocou até os irmãos de Dias Toffoli. Vocês sabem, né? Convocação tem obrigação de ir. Acontece que no meio da tarde, Mendonça fez o favor de desobrigar os irmãos de Toffoli a sentarem lá na cadeira para falar como se não houvesse amanhã. Obviamente que eles são investigados e aí não cabe a obrigatoriedade de ir. O André Mendonça fez certo e eu vou te explicar direitinho como que funciona isso. E antes que você venha berrar, mas vai jogar dentro das 4 linhas, vai acabar preso igual para o Bolsonaro. Queridos, você não constrói um novo país fazendo da forma velha, que é a forma errada. Então fica comigo até o final do vídeo que a gente vai trocar em miúdos. Vou pedir seu like logo agora no início. É bastante importante, a plataforma entende que você já gostou das nossas pautas. E por falar nisso, se você já gostou mesmo, pega o nosso link, distribui aí nas suas redes sociais e nos grupos de Telegram e Zap, por onde você anda. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal, ative o sininho, assim você dá uma baita força pra gente. A gente está aqui na luta para chegar nos 145 mil. E se você já é de casa, poxa, passa o olho em tudo aí. Veja a sua inscrição, seu sininho, porque o preço da liberdade é só você ficar de olho. Eterna vigilância. Bora para as pautas. Da visita que Carlos Bolsonaro fez ao pai, Jair Messias Bolsonaro, ontem, e ele disse que saiu da Papuda após mais uma conversa com o presidente, preso político e vítima de uma injustiça histórica. Um homem que jamais desviou um centavo dos cofres públicos. Diz que ele segue debilitado, com crises recorrentes de soluço e vômitos, mas mantém uma força mental que o Carlos chama de impressionante. A mente ainda está sustentando o corpo, embora o Carlos diga que o corpo, dia após dia, esteja cobrando esse preço. Então, continuem orando pela liberdade, tanto do presidente Jair Bolsonaro, quanto por todos os presos do 8 de janeiro. Ontem, a CPMI do INSS deu um show de justiça e depois um show de horrores, claro que promovido pela esquerda. No caso do show de justiça e, acima de tudo, informação, só para você ter uma ideia, eles fizeram lá um levantamento dos valores totais enviados para a Abreu Lewandowski Sociedade, que é a empresa do filho do Lewandowski. Inclusive, o Gustavo Gayer fez um corte perfeito da CPMI neste exato momento em que isso é denunciado, e eu vou usar o corte do Gustavo Gayer para passar para vocês. CEBAP, Ambec, Ansbraz, roubaram 850 milhões do povo sofrido brasileiro. Para onde foi uma parte desse dinheiro? Não mesmo. Para o escritório do filho do ministro do STF, ministro da Defesa. Quando ele era ministro da Segurança Pública. Quanto? Aí vocês contam aí e vão descobrir. Mas sabe por que parou? Sabe por que parou? Sabe por que parou? Parou. No dia 22 de abril de 2025, pagamento. Um dia antes da operação. Me diga uma coisa. Agora diga. Se fosse eu, estaria preso. Eu, Alfredo. Eu também. Estaria preso. Eu também. E isso é tudo que eu tenho a dizer para você desse destaque, porque vocês sabem, né? Eu estou ainda sobre os auspícios nada generosos dos tentáculos do ovo que tudo vê. Então não posso mexer muito com essa turma e nem tenho ali o foro privilegiado do Gustavo Gayer. Porque, na verdade, eu nem sei se isso é relevante positivamente ou não. Eu tenho certeza que você já viu tudo, mas eu quero passar só um pedacinho para contextualizar, para quem por acaso não tenha visto, para não ficar uma coisa sem pé nem cabeça aqui no vídeo da gente, tá? O que exatamente eles estavam aprovando nessa votação? Era um combo de várias convocações, quebras de sigilo bancário, telefônico, telemático, e o filho do Lula tá aí no meio. Eles fizeram uma votação simbólica, comeram bola, uma outra hora eu explico para vocês, para não tomar muito tempo nesse vídeo, mas o que importa vocês saberem é que valeu. O que não valeu foi a violência que eles praticaram depois. E sim, foi aprovado.
A quebra de sigilo bancário, telefônico e telemático do filho de Lula. Vamos ver. Enquanto vocês assistem, eu tomo meu cafezinho Delta, que é o café daquela cafeteira expressa. Seríssima. Link está na sua tela. Aproveita que está em promoção. 7. Não, tem suplente levantado aí. Tem suplente aí. Quem que é? Oi? Só os titulares. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A pauta está aprovada. Prestem atenção na violência que vai acontecer agora e oremos para que o vídeo não seja derrubado. Gente, foi todo mundo para a mesa do presidente. Foi um desaforo, um absurdo. E aí ficou essa coisa, né? Ah, porque a direita roubou, porque a oposição roubou. O antagonista ainda fez um VAR aqui bastante interessante, mostrando 14 parlamentares. Mas não são 14 parlamentares. Por quê? Porque suplente não conta. E o Damião Feliciano, por exemplo, ele é suplente. Eu não fiz o levantamento dos outros, mas eu confio muito no Carlos Viana. E aí o que aconteceu? Ainda assim, ainda que suplente votasse e o Damião Feliciano pudesse ser contado como voto, metade mais um. E não tinha metade mais um. Vamos ouvir o próprio Carlos Viana falar sobre isso. Que confusão, hein, gente? Eu vou explicar essa votação do Senado hoje de um jeito simples, que até uma criança entende. Imagina uma sala de aula, 31 alunos. A professora fala assim, quem é contra fica em pé, quem é a favor fica sentado. Para cancelar a decisão, precisava da maioria, metade mais um, ou seja, 16 alunos de pé. Mas sabe quantos aqui senadores ficaram de pé e deputados? Menos de 16. Então a decisão continua valendo. Foi exatamente isso que aconteceu no Senado. Tinha quórum, a votação foi feita conforme o regimento, a contagem foi realizada e o governo, a base, não tinham votos suficientes para derrubar a proposta. Democracia não funciona no grito, não funciona na pressão, funciona com regra. E regra vale para governo, para oposição e para quem está presidindo. 14, 7 não são 16. Não existe mágica, hein? O resultado é legítimo e está mantido. Que confusão. Sensacional. Aí, o empiastro, o imprestável do Rogério Correia, que foi quem protagonizou a porradaria democrática, né? Ele falou, são 14 em pé e 7 sentados entre os titulares. Mentira, os 14 que estão em pé, entre eles está aqui o Damião Feliciano, que não vota, que é suplente. Olha como eles mentem. E ele diz que tem 7 sentados. Senador Viana fraudou a votação. Bolsonaristas não respeitam o resultado eleitoral. São golpistas na essência e isso é crime. Foram até no STF e tal. Mas vamos lá. Essa votação simbólica, ela funciona como? Quem discorda, fica de pé. Quem concorda, fica sentado. Ele mesmo está dizendo, são 14 em pé. Mentira que não são, mas vamos imaginar que fosse. 14 em pé não são 16, 15 mais 1. São 14. E não eram 14. O que esses 7 infelizes estavam fazendo sentados? Se eles discordavam daquilo que estava sendo aprovado. É isso, Rogério Correia. Tomou na cabeça. Então vocês entenderam? Ou seja, a quebra de sigilo de Lulinha permanece. A Bia Kicis estava lá, dançando na chuva de tão feliz. Eu tô igual ela, igualzinho a ela. E você, gostou? Deixa aí nos comentários para mim, porque eu achei fabuloso. Não menos fabuloso é André Mendonça mandando ver como se não houvesse amanhã. E ele autorizou o pedido da PF para também quebrar o sigilo de Lulinha, tá? O filho do presidente é suspeito de ser sócio oculto do principal operador do esquema. Com isso, os policiais responsáveis por investigar o esquema de fraudes no INSS poderão ter acesso a dados fiscais, telemáticos, bancários do herdeiro do chefe do executivo. A quebra foi autorizada antes da decisão da CPMI do INSS de quebrar o sigilo de Lulinha. Ou seja, embora a autorização que Mendonça tenha dado para a Polícia Federal tenha sido anterior, agora a Polícia Federal vai ter que dividir o que achou lá com a CPMI do INSS. E aí, será que a gente já pode falar que supostamente Lulinha ajudou a roubar dinheiro de aposentados?
que vocês acham? Deixa aí nos comentários para mim. Aí ontem também teve choros, ranger de dentes lá nas minhas redes sociais por causa de André Mendonça, que desobrigou irmãos de Toffoli a comparecer do crime organizado. Gente, são duas comissões andando, são bombásticas, porque elas estão mexendo, assim, teoricamente, com assuntos interligados. Porque se você pega a CPMI do INSS, que chegou no Vorcaro, chegou no Banco Master crime organizado, adentrou no âmbito do Banco Master, por quê? Por causa da REAG, que está envolvido também o trololó do resort Taiaiá, e que envolve a família Toffoli do Brasil. Então, assim, tá tudo interligado ali. Parece até que a gente está falando da mesma coisa, da mesma quadrilha e quase que do mesmo crime. Alguns vídeos atrás eu trouxe uma matéria para vocês que informava que mais da metade da prosperidade do Banco Master vinha exatamente de valores descontados de aposentados sem autorização. Então, realmente, parece que é uma coisa só. Agora a gente está falando da CPI do crime organizado, tá? E aí, todo mundo reclamando, porque esse Mendonça aqui não sei o que. Gente, essa é a lei. Se a pessoa é investigada, a Constituição Federal garante que ele não pode gerar provas contra si, ele não pode ser obrigado a fazer isso, porque isso fere o quê? O direito da legítima defesa. A ampla defesa. Então, não, o André Mendonça está fazendo certo. Se fosse com seu filho, com a sua mãe, você ia gostar de pegar um André pela frente, que garantisse a sua ampla defesa dentro do que diz a lei. Ele não está nem protegendo o bolsonarista e nem perseguindo quem quer que seja da esquerda. Vou dar uma lida na matéria aqui para vocês ficarem mais tranquilos, tá? Na decisão, André Mendonça assegurou aos convocados o direito de decidir se irão ou não prestar depoimento. O ministro também determinou a expedição salvo-conduto para impedir qualquer medida de condução coercitiva ou responsabilização penal em caso de ausência. A defesa dos irmãos argumentou que eles foram convocados na condição de investigados e que, por isso, não poderiam ser obrigados a comparecer, sob pena de violação ao direito constitucional de não produzir prova contra si mesmos. Então, é isso. Valéria, eu não gosto disso. Vamos trabalhar para mudar a nossa Constituição Federal? Porque a saída é essa. Tá? E olha que a saída com muito suor, porque se a gente mudar a Constituição Federal agora, através de uma nova Constituinte, nós estamos tudo lascados, porque quem vai fazer isso são os poderosos de esquerda que querem nos escravizar. Então, calma. Eu não quero um novo país que repita os mesmos erros que desgraçou a vida de Jair Bolsonaro e tanta gente do 8 de janeiro. Tá bom? Essa é a minha opinião, mas eu quero saber a sua opinião. Só não vale chegar aqui com efemérides, né? Olha, porque Bolsonaro jogou nas 4 linhas e tá preso. Pois é. E a defesa de Vorcaro parece que caiu em si da seriedade de tudo que está acontecendo na vida do Banco Master, na vida de Vorcaro e na vida de todos os seus amigos poderosos. Porque uma coisa a gente não pode negar, o castelo está ruindo. O castelo deles está ruindo, não tem mais muita saída. E parece que agora os advogados de Vorcaro entenderam mais ou menos que o pito está tocando forte para o lado deles. Os advogados avaliam que, da mesma forma que eles conseguiram arrancar Vorcaro da obrigatoriedade de se apresentar na CPMI do INSS, eles consigam isso na CPI do crime organizado. Então, eles estão batalhando para defender o seu cliente. Parece que nós só vamos ouvir coisas do Vorcaro quando a Polícia Federal resolver publicizar ou dar uma vazadinha, assim, daquelas básicas para a mídia. Porque CPI e CPMI parece que não vamos ter para hoje na fila do pão. Infelizmente, nesse Brasil, em que o assalariado ganha R$ 1.500 e este infeliz ainda tirou dinheiro de aposentado sem autorização, o que proporcionou metade da prosperidade que ele tinha. Eu não sei mais. A verdade é que, economicamente, o nosso país está com muitos problemas e antes de melhorar vai piorar muito. Olha só, a atividade do setor de construção civil tem o pior janeiro em 9 anos, aponta a CNI. Sob juros elevados, o setor desacelera em emprego e capacidade operacional, mas é lógico que vai desacelerar em emprego. É nessa vala de desgraça que nós estamos. Os dados de emprego e utilização de estrutura produtiva também mostram enfraquecimento. O índice que acompanha a evolução do quadro de trabalhadores recuou 45,7 pontos em dezembro para 45,3 em janeiro de 2026, acumulando a terceira queda seguida. Já o nível de uso de capacidade operacional caiu 67% para 64%, redução de 3 pontos percentuais, que nesse item é absurdamente grande. Atingiu o nível mais baixo para o período em 5 anos.
Tá pensando que tá difícil só para você? Olha só, o Pão de Açúcar, a rede de supermercados Pão de Açúcar, pode fechar, está em vias de fechar. A empresa apresentou um plano para tentar salvar, né, após prejuízo milionário, mas o balanço aponta para a falta de recursos e parece que nem todo mundo está acreditando que o Pão de Açúcar vai encontrar uma saída. Por quê? Porque aqui a gente ainda tem que contar com as caixinhas mágicas, daquelas mágicas horrorosas, e se isso acontecer, aí é caixão em vela preta. Parabéns aos envolvidos, faz o L. Para você que não fez o L e não sabe o que fazer, e a única coisa que você sabe é que você precisa fazer mais dinheiro, preste atenção nesse recado. Para tudo que você está fazendo e preste atenção nesse recado. Olha só, a matéria que acabou de sair, ainda há pouco, dia 9 de outubro de 2025, o IBGE informou que o home office já é a realidade profissional de mais de 14 milhões e 700 mil brasileiros. Só para você ter uma ideia, 1 a cada 5 mulheres que trabalham de casa. E no caso dos homens, é 1 a cada 6. Aí você consegue perceber duas coisas, que a situação em home office é mais comum entre as mulheres. Sim, o home office só cresce. E o mais curioso disso tudo é que nessa situação tem gente de tudo quanto é segmento, de tudo quanto é profissão e de tudo quanto é mercado. Tem gente trabalhando com venda, tem gente trabalhando com prestação de serviço. É um universo infinito. Tem gente até ganhando muito bem com plataformas como a Amazon, Magalu e Mercado Livre, que inclusive eu já comentei aqui com vocês sobre as vendas dos produtos que eu faço pela Amazon. Pessoal, para vocês terem ideia do que a gente está falando, as vendas online sem estoque já movimentaram só no ano de 2025 mais de 100 milhões de reais. É um número muito alto. Então sim, tem muita gente trabalhando de casa, mudando de vida e exercendo isso 100% home office. E se esse é o seu sonho, se você também quer aprender como trabalhar de casa, organizar a sua vida, fazer o seu horário, ter liberdade como eu tive de mudar de São Paulo para o Rio de Janeiro mais que urgente para poder socorrer a minha família, então eu super indico para você a Escola de Negócios Digitais do nosso querido amigo Daniel Alvarenga, que também é youtuber de direita. E para acessar a Escola de Negócios Digitais do Daniel Alvarenga é só você clicar no primeiro link que está aqui no comentário fixado e na descrição de todos os nossos vídeos. Clica no link, vai lá no zap do Daniel, diz que você quer entender melhor como que funciona tudo isso. E lá nós vamos liberar para você 3 aulas gratuitas que vai fazer com que você aprenda do que nós estamos falando. E pode ficar despreocupado, porque não é bet, não é tigrinho, não é curso para aprender a vender curso, é trabalho sério, honesto, dedicado, e eu tenho que avisar vocês. É trabalho suado, tá? Você não vai ficar rico fácil, não. Ah, e você que já tem a sua profissão, saiba que você pode exercê-la através do digital. Você só precisa conhecer e dominar as ferramentas para isso. Dá uma olhada no testemunho que a gente recebeu há dias atrás. A Fábrica de Ideias da Cris comentou: eu trabalho em home office desde 2022, hoje sou nômade digital. Caminho sem volta. Tá vendo só? Quem começa não quer parar mais. Afinal de contas, na escala 6x1 da CLT, qual o trabalho que vai te oferecer um bom pagamento, bons lucros e você mesmo fazendo o seu horário e estabelecendo as suas prioridades? Eu pago as minhas contas com o digital há pelo menos 10 anos e posso garantir para vocês, se tiver dedicação, seriedade e compromisso, você vai dar uma viradaça na sua vida. Eu deixo sempre o link na descrição e no comentário fixado. Não perde mais tempo, vai lá no grupo do Daniel Alvarenga no WhatsApp e assista às aulas gratuitas. Você não vai pagar nada, não custa nada. Senta e assiste a aula e você vai entender que você pode sim fazer dinheiro pela internet, tanto nas suas horas vagas ou implementar uma nova profissão, como foi o meu caso, tá bom? Link na descrição e no comentário fixado. Você já ouviu aquela frase, quem avisa amigo é? Eu tenho avisado a vocês já há algum tempo. Confia que vocês vão precisar de ajuda. Bem, vamos falar da atuação de Flávio Bolsonaro lá no PL. Olha só o que teve de resultado. Deixa eu mostrar aqui para vocês. A Pri, como sempre, minha querida, sigam a Pri no X, ela destacou um vídeo do Marcos Pereira, que é presidente do Republicanos, que afirmou que a campanha em São Paulo será casada. Tarcísio para a reeleição e Flávio Bolsonaro para a presidência. Eu vou soltar o vídeo dele que merece. Tarcísio e Flávio. As pessoas precisam entender que cada pessoa tem o seu tempo, tem o seu time. E eu não tenho dúvidas que, em consolidando esse processo de candidatura do Flávio, o Tarcísio vai entrar na campanha pela lealdade que ele tem ao presidente Bolsonaro e porque ele é um político, ou pelo menos uma pessoa que está na política, né? Ele é considerado técnico, estou na política agora há pouco tempo, mas podemos dizer que ele é político, ele é mandatário, é um governador de direita, de oposição ao governo central, ao governo federal. Então, no tempo certo ele vai entrar, até porque agora não pode fazer campanha.
Então, ele precisa governar, ele precisa administrar o estado de São Paulo. Agora, quando realmente já tiver permitido fazer campanha, e não tenho dúvida que a campanha em São Paulo será casada, Tarcísio e Flávio. Aí você pode dizer assim, Val, então por que você fala tanto do Nicolas? O Tarcísio é do PL? O Nicolas é. Essa é a diferença. Acabou. Entendeu? Não, ninguém está dizendo para fazer campanha. Custa o Nicolas fazer, que nem fez, por exemplo, André Mendonça? Olha que foto bonita. Isso é fazer campanha? Não é. É apoiar a pré-candidatura. Isso é muito fácil de fazer, gente. Poxa. Mas, para nossa alegria, eu também tenho que informar vocês que a Veja disse o seguinte: o presente dos jovens para Flávio Bolsonaro na nova pesquisa Atlas Intel. Levantamento mostra avanço entre eleitores de 16 a 24 anos e desafia a narrativa histórica de hegemonia progressista entre os mais jovens. O que será que está acontecendo entre os jovens? Porque assim, o nosso ícone, o ícone do PL, que fala diretamente com os jovens, ainda não abriu a boca para falar: eu apoio a pré-candidatura de Flávio Bolsonaro. Falou lá, dentro do PL, diz claro que no final, todo o meu capital político, sendo grande ou pequeno, vai para Flávio, mas tudo quanto é desgraçado do Centrão vai fazer isso também. É para glorificar de pé, igreja. Flávio Bolsonaro certamente não precisa de coisas que de repente a gente achou que ele precisasse. Mas já que nós estamos falando aqui do nosso menino prodígio, porque ele é isso, não pode negar, olha que maravilhoso. O Nicolas fez um vídeo, né, falando aí desse aumento de impostos que envolveu eletrônicos, celulares, notebooks, computadores e tal. O vídeo bombou de novo e novamente o governo vai ter que voltar atrás aqui. Após repercussão negativa impulsionada pelo vídeo do deputado Nicolas Ferreira, o governo Lula avalia revogar tarifa de importação sobre eletrônicos. Sabe o que eu quero que o Nicolas faça? Um vídeo que tente mostrar para as pessoas que essa reforma tributária foi a pior coisa que podia acontecer para o Brasil e para o brasileiro nessa crise financeira que nós estamos. E que essa reforma tributária precisa ser derrubada. E você, conta para mim como é que está a sua vida financeira. Golinho d'água com a minha taça maravilhosa que vocês estão cansados de conhecer. Agora ela está na sua tela para você comprar e está numa baita promoção. Você ainda consegue parcelar, tá bom? Maravilhosa. Sexta-feira, e você comprando no meu link, você dá uma força aqui para minha vida financeira no canal. E aí, tchim? Ficando por aqui, pedindo seu like, seu compartilhamento. Se você gosta do meu trabalho, aqui tem um pix, é doar@valeria@gmail.com. Apoie o jornalismo independente. A gente precisa. Na descrição eu deixo 2 contas bancárias e uma conta no PayPal, para você que nos acompanha de fora do Brasil. Beijo no coração. Vamos para os comentários e fui.